Olá, amigos do YouTube. Assim como combinado, todas as semanas eu compareço para que a gente possa aprender um pouquinho mais. Semana passada eu não postei o vídeo, pois a minha garganta estava muito ruim e eu estava afônica. Então a minha voz não saía, no que impediu que eu fizesse esse nosso trabalho de estudo sobre a espiritualidade. Mas hoje, dando sequência, nós falaremos sobre as doenças. Essas doenças, elas são prova, expiação ou escolha? Vamos ver o que nos revela a visão espírita. Na visão espírita, a doença é considerada um desequilíbrio espiritual, que se reflete no corpo físico. Ela não é um castigo, mas sim uma consequência dos nossos pensamentos e comportamentos em desalinho com as leis divinas, ou um meio de resgate kármico também, né? E aprendizado para a evolução da alma. Segundo a Associação Médico-Espírita, o processo do adoecimento acontece em etapas: espiritual, quando tem origem espiritual, no corpo mental e no perispírito, e depois passa para o corpo físico. Então vamos ver, a origem espiritual, a desconexão com a essência divina, as leis do amor, gerados por sentimentos densos, tipo mágoa, egoísmo, orgulho, raiva e culpa, nos adoece. No corpo mental, esses sentimentos desequilibrados se transformam em padrões de pensamentos nocivos. No perispírito, o desequilíbrio afeta o corpo espiritual, o perispírito, alterando o seu campo energético. Já no corpo físico, por fim, essa carga energética densa chega ao corpo físico, manifestando-se como patologia. Olha aí. As principais causas das enfermidades, a raiz dos problemas de saúde, costumam ser explicadas sobre 3 prismas: causas atuais, desarmonia moral e emocional, e causas de vida passada. Vamos falar cada uma delas. Causas atuais estão ligadas ao estilo de vida, aos valores essenciais e às emoções do presente, como mágoas, ressentimento, falta de perdão, egoísmo, são vistos como grandes geradores de toxinas mentais. A desarmonia moral e emocional são causas atuais. Sentimentos destrutivos como mágoa, ódio, orgulho, egoísmo, inveja, ansiedade e culpa geram toxinas psíquicas. Então nós falamos das toxinas mentais, agora as toxinas psíquicas, e esse padrão vibratório negativo adoece o perispírito, o corpo espiritual. E esse padrão vibratório adoece o perispírito, como eu falei, né? Que por sua vez transfere a desarmonia para as células do nosso corpo físico, causando as chamadas doenças psicossomáticas. Causas de vidas passadas, também é uma causa dessas doenças, dessas enfermidades, como a gente colocou. Essa causa de vida passada, a gente diz que é um karma, né? Muitas enfermidades funcionam como expiação. O espírito repara erros cometidos em existências anteriores, limpando as suas energias através da dor física. A doença pode ser um resgate kármico de faltas cometidas de vidas passadas. Nestes casos, o espírito escolhe ou necessita passar por determinada limitação física nesta encarnação para expiar um erro, quitar débitos do passado
e promover o seu próprio aprendizado moral. Missão ou prova. Algumas doenças são escolhidas pelo espírito antes da reencarnação. Escolha, não como punição, mas como um teste ou oportunidade para exercitar virtudes, como a paciência, a resignação e promover o crescimento moral. Missões, né? Então essas doenças também que a gente fala, tem missão também. Mais raramente, espíritos de elevada evolução escolhem reencarnar com limitações ou doenças graves para servir de exemplo de superação, fé e amor ao próximo, auxiliando na evolução coletiva daqueles que o cercam. Gente, olha que coisa mais linda. De todo jeito, de todas as formas possíveis, nós temos a explicação da espiritualidade, que ela pode ser uma prova, ela pode ser expiação, ela pode até ser missão de espíritos evoluídos que vêm numa família, às vezes, com uma doença, se sujeitam, porque eles não têm necessidade, para ensinar a essas pessoas da família uma lição de amor, de esperança, de paciência, de tolerância, resignação, fraternidade. Eles vêm para nos ensinar, sem haver a necessidade de reencarnar. Esses espíritos em missão escolhem vir num corpo com limitação ou doenças graves para servir de exemplo e superação, fé e amor ao próximo, auxiliando na evolução coletiva daqueles que o cercam. Olha que coisa mais linda, né? Provas e expiação. Em todo adoecimento está ligado, nem todo adoecimento está ligado a um erro específico. Doenças congênitas ou limitações severas podem servir como provas, planejada antes do nascimento, que o espírito desenvolva virtudes, para que ele desenvolva virtudes como a paciência, a resignação, a resiliência e a compaixão. Tá vendo? Nem tudo é karma. Muitas vezes nós escolhemos passar por situações para o nosso próprio aprendizado. E o que acontece quando o ser humano adoece aqui na Terra? Ele fala, por que eu? Por que Deus esqueceu de mim? Por que Ele está me punindo ou me castigando? E não sabe que Ele mesmo fez essa escolha muito antes de reencarnar. Ele fez a sua programação, participou da sua programação reencarnatória. É essa bem a verdade. Caminho para a cura. A doença é um caminho para a cura. Na visão espírita, o tratamento é integral e exige a participação ativa do indivíduo. A cura real e definitiva envolve a reforma íntima, com as mudanças de comportamento, a substituição de sentimentos negativos por virtudes preconizadas pelo Evangelho de Jesus. Tratamento médico. A medicina convencional é vista como um instrumento divino, indispensável, e deve ser sempre aliada aos cuidados espirituais. Passe e fluidoterapia. O auxílio dos passes magnéticos nos centros espíritas ajuda a restabelecer o equilíbrio do perispírito e fortalece o corpo físico. A prece, a oração sincera, altera o padrão vibratório, atraindo fluidos benéficos e de paz interior. Segundo o Espiritismo, as doenças não são meros acasos ou castigos divinos, mas sim consequência
de desequilíbrios espirituais, morais ou mentais que se refletem no corpo físico. A enfermidade atua como um sinal de alerta da consciência, convidando o indivíduo ao autoconhecimento e à correção dos seus comportamentos. Que a doutrina espírita ou a visão espírita nos traz com uma riqueza de informações sobre as doenças, que elas podem ser prova, expiação, karma, ou até mesmo missão, escolhas que fizemos e programamos e aceitamos antes de reencarnar. Então, quando nos adoecemos, essa doença ela vem como uma lição e um aprendizado para o espírito que está tendo a sua oportunidade de evoluir como espírito que somos, aprendendo a ter resignação, paciência, tolerância, ser mais fraternal, alimentar a sua fé. São sentimentos e virtudes que estão dentro de nós, que precisamos trocar pelos sentimentos que nós temos carregado mediante várias reencarnações. Em todas as situações, a cura verdadeira, defendida pelo Espiritismo, não se limita à superação de um sintoma físico. Ela exige a reforma íntima, a transformação moral e espiritual do próprio indivíduo, o perdão, a prática da caridade e a vivência dos ensinamentos de Jesus. Aprimoramento moral funciona como uma escola para desenvolver paciência, resignação e amor ao próximo. Todos os seres vivos adoecem. Eu fiz uma pergunta e a visão espírita me diz que a doença é inerente à jornada evolutiva. Em mundos como a Terra, servimos como instrumento de reajuste, expiação ou aprendizado. A enfermidade atinge não apenas os humanos, mas também os animais. Então, quando a gente fala de doença, a gente vai pensar o animalzinho, que débito que ele tem, que dívida que ele tem para adoecer. Então, todos os seres vivos adoecem. Foi essa a pergunta e eles me informaram, atuando como um mecanismo natural de pura purificação e evolução. Então, tudo que tem vida pode adoecer, como aprendizado. A diferença entre o adoecimento humano e o animal, é que todos os seres vivos estão sujeitos ao sofrimento, mas a forma como isso ocorre difere entre as espécies. Humanos, como possuem o livre-arbítrio e consciência, podem passar por sofrimento e expiação, situações mal resolvidas do passado ou aprendizado. Já os animais, eles não possuem expiação, nem responsabilidade moral, pois agem por instinto. O sofrimento deles serve estritamente como oportunidade de amadurecimento, aprendizado para a própria consciência do princípio inteligente em evolução. O adoecimento é visto como uma forma integral. A literatura de André Luiz divide as doenças em exógenas, endógenas, e nós vamos comentar um pouquinho sobre ela. Exógenas são fatores externos, como vírus, bactérias, que muitas vezes agem limpando,
impurezas do nosso perispírito. E as endógenas têm raízes internas, originam dos desequilíbrios emocionais, mentais e espirituais. Porque alguns adoecem e morrem tão rapidamente? Porque tem muitos que a gente sabe que passa anos numa cama, né? Num sofrimento que a gente pensa que não tem fim e uma agonia tão grande para os familiares que sentem amor por aquela pessoa. Talvez ali está um aprendizado, não para o espírito, e sim para que todos aprendam com ele e com a doença. Ele se sujeitou, muitas vezes, a vir nessas condições para ensinar as pessoas. Porque alguns adoecem e morrem rapidamente. Missão e exemplos. Espíritos mais evoluídos podem reencarnar com a tarefa de trazer exemplos de resignação e impulsionar o despertar espiritual de uma família, muitas vezes visto na morte de uma criança. Vocês pararam para pensar? E a gente fala, ele era tão novo, tinha uma vida toda pela frente. Aquele idoso que está tanto tempo doente, não morre e morre uma criança que tem uma vida inteira pela frente. Exemplo de espíritos mais evoluídos que podem encarnar com a tarefa de trazer exemplos, resignação ou impulsionar o despertar espiritual de uma família, muitas vezes visto na morte de uma criança. Olha como é rico esse ensinamento. Missões e exemplos. Espíritos mais evoluídos podem reencarnar com a tarefa de trazer exemplos de resignação, impulsionar o despertar espiritual de uma família, como eu coloquei. Só que a misericórdia divina, segundo a doutrina, a morte prematura é muitas vezes um grande benefício. Ela pode preservar a alma de provas extremamente dolorosas ou de quedas morais que comprometeriam essa evolução. Então, gente, tudo existe a sabedoria divina. Então, às vezes uma criança ela começa a se desenvolver e a espiritualidade percebe que ela pode cair novamente nos mesmos erros do passado. Então, automaticamente essa criança é desligada, ela vem a óbito, né? Ela morre aqui na Terra para que o espírito seja poupado de mais erros quando ele pode embranhar por certos caminhos e perca a sua evolução espiritual, né? Complemento de provas em caso do espírito não estar apenas concluindo um ciclo de existência interrompida abruptamente em vidas passadas. Então, às vezes, é um complemento, como a gente disse, né? A pessoa vive também até os 70 anos e ela tinha uma programação reencarnatória de viver até os 80 ou 90, que seja a data que for, né, do tempo de existência, só que ela não cuida da saúde, ela cai no erro, ela se desequilibra e automaticamente ela acaba desencarnando com um débito dessa existência que ela teria que ir até os 90 anos, ou até os 85, até os 80. Então, com certeza, esse espírito ele volta para cumprir esse restante de vida que lhe restava a cumprir em existência passada. Então ele veio só para complementar aquela existência e ele vai embora mais rapidamente. Se a questão da criança que vai com 5 anos, 10 anos, o adolescente de 15, 18, ficou faltando, ele voltou para cumprir esse tempo que ele devia. Porque outros vivem anos acamados em estados prolongados. Resgate e depuração espiritual, doenças prolongadas em acamados por anos,
funcionam como expurgo necessário para desatar os nós energéticos. Aprender a desprender-se, libertar-se da matéria e tudo que é material. Porque tem pessoa que dá muito valor à matéria e quando ela fica muito tempo na cama, ela se vê se definhando praticamente em vida, ela aprende que a matéria não tem valor nenhum. Que o que tem valor mesmo é o espírito. Oportunidade para a família, a dor de cuidar de um ente querido, acamado, serve como uma poderosa ferramenta de aprendizado moral. Solidariedade e resgate de desafetos do passado para os familiares que prestam auxílio. Então eu sou devedor e ele vem como um ente querido para que eu possa resgatar e ter a oportunidade de amar, cuidar e resgatar esse débito anterior. Eu acho que essa lição ficou bem clara. E hoje eu me despeço de vocês, deixando a paz do nosso amado Mestre Jesus, e que Deus abençoe a vida e a família de todos vocês. E semana que vem estaremos de volta, se Deus permitir. Fiquem todos com Deus.